O vídeo de hoje é um vídeo diferente, pra lá de curioso. Nós vamos trazer pra vocês uma resposta que o Tezuka deu para seus críticos e, consequentemente, para seus fãs em 1966. E, consequentemente, para seus haters. Exato, eu ia chegar nisso. Ele deu uma resposta para os seus críticos e para os seus fãs em 1966, referente a hateadas que ele estava sofrendo por causa da ruptura com seu estilo Tezuka clássico de fazer mangás, que estava sendo colocado em prática justamente no mangá Vampiros, que nós estamos trazendo hoje para o Brasil. Neste exato momento, reta final de pré-venda. Sim. Daqui a pouco chega o livro pronto aí, vai ficar lindíssimo. Inclusive ele deu uma atrasada, né? Atrasou um pouco a nossa entrega aqui, então ainda dá para você fazer a pré-venda. E quando a gente estava preparando a pauta para a pré-venda de Vampiros, que a gente sempre faz vídeos muito informativos, com a ajuda da tradutora, a Drica, que sempre nos traz conteúdo traduzido direto do japonês, né? Afinal, no Japão tem muito mais informação disponível sobre mangás do que no Ocidente, né? Ela traduziu para nós essa resposta que o Tezuka deu na época. E é uma carta tão legal que nós falamos assim, não, vamos levar esse conteúdo para o público ver como funcionava um pouco disso na época, desse negócio das críticas de mangás, publicação de ensaios, publicação de respostas, né? O cara dava uma crítica, vinha o outro e respondia. Não tinha internet. Não tinha. Como isso era feito, não é mesmo? E é legal que mesmo assim, sendo daquela época, é condizente hoje em dia essa resposta que ele deu também, Sim, né? muito legal. É uma resposta de um artista inquieto e incompreendido. E isso é muito pertinente pra sempre, será, né? Cara, você vê que o Tezuka, ele não era chamado de gênio à toa. Claro que ele não tem alcunha de Deus do mangá à toa, não. De jeito nenhum. Ele era muito pra frente em relação aos demais, cara. Muito pra frente. Antes de nós entrarmos na resposta dele em si, cabe dar um breve panorama de como estava o Tezuka na época, né? O Tezuka, ele vinha da gênese da indústria dos mangás, basicamente. A indústria dos mangás como a gente conhece hoje, né? O pós-guerra dos mangás. Ou seja, desde a década de 40. Então, passou parte da década de 40... Parte da década de 50 não, toda a década de 50. E nós estamos aqui em 66, ou seja, o cara já tinha mais de 20 anos de carreira. Exatamente. Na ocasião desse... Mais de 20 anos não, esse é 66, se não me engano o primeiro mangá dele é 47, então quase 20 anos. 20 anos de carreira. Quase 20 anos de carreira. Já tinha reformulado tudo. Já tinha inaugurado, inclusive, a indústria dos animes. Se você pensar já era um nome muito grande. Pensar que ele produzia muito, em 20 anos ele já tinha uma produção cavalar. Cavalar. Ele já era o artista de mangá mais conhecido do Japão. Inclusive, para o japonês nesse período, para muitos japoneses nesse período, ele já era um astro e ele já tinha influenciado muita gente. Mas os mangás passavam constantemente por reformulações, como acontece até hoje, como acontece em todas as formas de arte. Qualquer forma de arte. Então, os mangás vira e mexe passavam por revoluções, né? O surgimento da revista Garou, por exemplo, foi uma revolução. O Gekiga, mais realista, foi uma revolução. E o Tezuka, para muitos japoneses, já era considerado, apesar de um astro, apesar de uma estrela, era aquele cara que já tinha contribuído tudo que tinha para contribuir. Era a impressão que você tinha que ele era meio ultrapassado já. Isso, né? Não para todo mundo. Claro. Mas não. Para muitas pessoas. Isso tudo a gente não tá tirando da nossa cabeça, não. Tem essa biografia aqui da Ellen McCarthy, A Arte de Osamu Tezuka, publicada pela Mitos, traduzida pelo Alexandre Calari, da época, ele que fez a tradução. E aqui nós temos um pouco da época, né, de como que do que ele estava passando e tal, né? Aí temos aqui ó, um capítulo que está assim, ó, um constante desafio, tá vendo, Danielzinho? Que está falando justamente disso, ó. A Mushi Production publicou uma revista para o fã-clube de Tezuka em 64, com ensaios e pequenos artigos, como tópicos sobre filmes que Tezuka gostaria de animar e aspectos de seu trabalho. Em 66, ele decidiu substituí-la por uma revista para bancas de jornais, a COM, sigla para Comics Companion and Communication, quadrinhos, companhia e comunicação, em tradução literal. Tinha dois propósitos: dar uma oportunidade para profissionais publicarem material experimental e permitir que os fãs enviassem seus próprios trabalhos para que fossem publicados lado a lado com os dos seus ídolos. Na primeira edição, de 66, Tezuka expressou sua esperança de que ela abrigaria artistas novatos e experientes ao lado de sua própria marca de história mangá.
e que promoveria a comunicação entre os criadores e leitores. E aí ele começou a fazer a Fênix, trabalho marcante dele, dentro dessa revista aqui. De certo modo, essa revista Con surge como ali uma resposta a Garou, que vinha fazendo tudo isso e revolucionou o mercado, né? Trazendo muito quadrinista alternativo, obras completamente diferentes do padrão. Já era uma resposta do Tezuka aos seus anseios de estar sempre acompanhando as mudanças de mercado e ele mesmo fazer parte dessas mudanças. Isso, ele viu que a Garou estava revelando um monte de fera ali, ele quis fazer isso também, né? O último parágrafo desse trecho aqui do livro, ele fala assim, ó: Tezuka sofria de depressões periódicas e as mudanças de gostos dos leitores o preocupavam. Seu público estava amadurecendo, rejeitando os velhos entusiasmos infantis. Após anos de sucesso, o novo movimento implicava que seu estilo e seus temas eram irrelevantes. Como todos os escritores infantis, ele tinha que decidir se mudaria seu estilo e conteúdo para manter os leitores ou se recriaria seu antigo trabalho para uma nova geração. Aí, como de costume, a resposta de Tezuka à mudança dos tempos foi se adaptar. E aí ele começa, no final dos anos 60, a fazer uma transição do seu trabalho, aplicando assuntos mais adultos em suas publicações shonen e shoujo, então infanto-juvenil, a começar por vampiros, a começar justamente pelo vampiros. E aqui no livro nós temos também toda uma página a respeito de vampiros, que saiu, como a gente já falou no nosso programa de pré-venda, de 66 até 68. Então ele começa essa ruptura com o estilo tezukiano de ser com vampiros, justamente em 1966. E é legal que ele também pega vampiros para tentar fazer uma outra coisa nova, que era a adaptação para TV na forma de filme com animação. É muito legal. Filme com animação. E isso ele também pega da Disney, que a Disney sempre influenciou muito ele, né? Então tava saindo live action da Disney que misturava desenho animado com pessoa, e ele falou, vou fazer isso também. E ele fez com vampiros. E fez, deu certo, foi um sucesso a novela na época. Teve mais de 20 episódios. Hoje em dia é possível, acho que é no canal da Tezuka Production mesmo, no YouTube é possível assistir todos esses episódios. Quando nós gravamos o vídeo de pré-venda, nós avisamos que a Tezuka Production tinha subido os episódios e tirado do ar. Isso. Hoje ela botou no ar de novo. Então dá pra você pegar lá, né, no canal deles, né? Aí aqui no textinho tem... A mistura de animação e live action apelava para o amor de Tezuka por inovação e experimentação e prestava homenagem à Disney. Embora seja improvável que Tezuka tenha visto a animação não lançada na Disney, Alice no País das Maravilhas, que misturava desenho e live action, porque na época não tinha saído ainda. Sim. Né? E é difícil de imaginar duas produções mais diferentes do que Vampiros e A Canção do Sul. Que já, aquele filme banido da Disney, tá ligado? Pode que crer. já tinha sido exibido, inclusive no Japão, em 1951. E o massa, aqui só como curiosidade mesmo, é que como o Tezuka ele é personagem de vampiros, ele se interpreta na série. Assim. Então ele atua. Ele se coloca mesmo, Tezuka, ele é o dono do Motion Production lá e tudo mais, e ele atua. E muitos dos episódios, das cenas assim que envolve ele, é filmada na casa dele. Na casa dele, tem um caráter bem caseiro a parada mesmo. Muito, assim, né? muito legal, assim. Ele. Uma produção bem manual, assim, sim, né? sim, ele deu tudo que ele podia pra fazer o negócio. Você vê que o Tezuka era dedicado pra caramba, né? Qualquer coisa que ele queria fazer, ele se entregava de corpo e alma, né? Produzia muito, produzia com muita qualidade e fazendo sempre acontecer, assim, né? Não à toa ele foi esse gigante dos mangás, também das animações e por que não das novelas japonesas, né? Pois é. E de fato, quem leu Vampiros depois que chegar da pré-venda, vai ver que ele aborda temas mais espinhosos no mangá. Diversas questões sociais ali. Ainda é um mangá shonen, como a gente falou lá na pré-venda. Mas ele faz o vilão lá, o Rock, ser realmente muito vilanesco. Então ele coloca umas coisas que eram diferentes do estilo padrão dele, de ser um Tezuka mais positivo, mais lírico. Uma mensagem mais bonita e tudo mais. O Rock, ele é malvado mesmo, ele é abominável, né? Abominável. Você pensa, puta, não tem nada que redima esse cara, a não ser bonito. Ele era bonitinho, né? O Tezuka, o Rock é um personagem constante nos mangás dele, né? Sim. Era o Rock Holmes, em homenagem ao Sherlock Holmes. Mas no próprio mangá de estreia do Rock Holmes,
e nos posteriores, o personagem não chamava muita atenção. Ele fala que o Rock só foi realmente vingar e fazer muito sucesso quando ele foi ficar do mal, quando ele ficou do mal. Ele mete o óculos nele, deixa ele malvado pra caramba, a galera acha ele bonito, recebeu muita carta de fã, achava ele parecido com o Alain Delon. Né? Isso, com o Alain Delon, mano. Aí ele fez sucesso. E as leitoras gostavam do Rock, achavam ele da hora. E era massa, porque era um contraponto, né? Porque era um personagem bonitão, que era muito vilanesco, enquanto que o mocinho da história era um menino que virava fera. Isso, virava e ele era bonzinho, virava um lobo. Então era um contraponto, né? O personagem que vira fera é o bom, e o que aparentemente é bem apessoado, todo galã, ele é malvado. Então ele faz um contraponto, né? E aí o que acontece? Como vocês devem imaginar, quando Vampiros começou a ser serializado, não agradou todo mundo. Não. Teve gente que gostou, frescor, o Tezuka tá mudando um pouco o jeito de contar a história. Enquanto teve gente que não curtiu. E aí, galera, a Drica nos trouxe a informação de uma revista que na época publicava ensaios sobre mangá. Era exclusivamente uma revista de artigo de diversos assuntos, dentre eles mangá. A revista se chamava Hanashi no Tokusho. Desculpa a pronúncia, que eu não sei pronunciar japonês. Mas em uma tradução literal, o nome é Artigos Especiais sobre Assuntos Falados. Tipo assim, sobre assuntos do dia a dia, sobre assuntos que estão sendo comentados, né? Era... Trending Topics. Isso. Vamos traduzir tudo para os dias de hoje, a partir de agora. Era uma revista sobre os Trending Topics. Sobre os Trending Topics. Essa revista fazia parte do movimento social de divulgar coisas que a sociedade ainda não aceitava bem. Como os mangás. Isso. Tá ligado? Como os mangás. Essa revista durou de 65 a 95. Caramba! Durou um tempão, mano. Durou um tempão. E aí tinha um crítico de mangá na época, que era o Shinichi Kusamori. Ele faleceu, inclusive, em 2008, né? Nasceu em 38 e faleceu em 2008. Esse crítico era um provocador nato. Era aquele cara que gostava de colocar nos seus artigos aquele conteúdo que ia gerar um burburinho e ia fazer a revista vender. Sim. Era um provocador de Twitter. Sensacionalista. Tem muito canal de YouTube hoje em dia. Tem, pô, que apela pra umas chamadas. O Twitter é só isso, né? Twitter é isso. O Twitter é só isso. Twitter não, X. Que muitas vezes descamba da crítica pro hate mesmo. Pro hate. Gosta de provocar. Exatamente, né? Exatamente. Então, na época, ele não competia por likes, mas competia por pela venda. Atenção, pela venda. Pela atenção, mas competia pela atenção. E ele publicou na revista de junho de 66, um artigo metendo pau no mangá do Tezuka. Intitulado, aí a Drica traduz, era algo como O Pecado dos Grandes Feitos de Tezuka. E aí ele dizia, sobre vampiros, tá galera? Sobre vampiros, ele dizia: a impressão que dá ao abrir a página é de uma bagunça que parecem ruínas. As falas são truncadas e muita coisa é dispensável. Isso, coisas que ele dizia, né? Não é o texto completo, sim, não. Sim. São várias coisas que estão no texto dele. As onomatopeias não são usadas de forma eficiente. A troca exagerada de ângulos de câmera a cada mudança de cena parece coisa de diretor principiante. A Drica até pontuou aqui. Isso que ele tá falando do cara que mais vendia mangá na época. Né? O editor-chefe da revista revelou um tempo depois que esse crítico chegou pra ele e falou assim, tá aqui, esse é o artigo que vai fazer o Tezuka vir correndo rebater. Vai ter resposta do Tezuka. Vai ter resposta do Tezuka. E dito e feito. Em outubro estava lá o Tezuka publicando a carta de resposta, não só para esse cara, mas como para todos os fãs que esse cara representava, sim, que esse crítico representava. Porque de fato existia um burburinho em torno de vampiros. E quando sai um artigo desse, aí tem aquela coisa de replicar o que o cara tá falando, né? Aí vai replicando, que pode virar verdade. Falar, o Tezuka ficou louco, não sabe mais fazer quadrinho, né? Isso. O Tezuka ficou, como assim? Começa um burburinho dos haters da época, a galera da época que tava enchendo o saco e não aceitava que o Tezuka também podia mudar seu estilo de fazer mangá. Isso. Tava surgindo esse burburinho. Veio esse crítico, o Shinichi Kusamori, dando voz a todas essas pessoas,
numa revista importante da época, e o Tezuka falou, não, vou ficar quieto. Ele não conseguiu, mano. O Tezuka ele gostava de falar, assim, ele se abria muito, né? E ele era extremamente sincero, é um barato pegar algumas obras dele e ver os pós-fácios que ele fazia, os textos paralelos, assim, que ele era muito sincero, crítico pra caramba do próprio trabalho, né? Então ele, assim, ele falava mesmo, escrevia o que dava na telha, né? Inclusive essas coisas que ele escrevia viraram uma coleção de 8 volumes do Tezuka, só saiu no Japão isso, 8 volumões, não é mangá, é tipo mangá, só que só tem artigo dele, uma coleção de 8. 8 volumes de ensaios do Tezuka. Inclusive, a resposta dele que saiu nessa revista foi depois publicada no volume 3 dessa coleção de textos do Tezuka. E hoje em dia esse texto dele que a gente vai ler aqui é encontrado no site oficial dele e tudo Exatamente, tá no site lá. E é esse texto que a Drica nos traduziu aqui e que nós falamos, temos que levar para o público aqui do canal. E nós vamos a esse texto agora. Então basicamente vai ser eu lendo o texto aqui e a gente reagindo a esse texto do Osamu Tezuka, né? Vamos lá. Ele fala, recentemente comecei uma série chamada Vampiros, numa revista Shonen, e recebi uma chuva de críticas por isso. Então lembre-se, isso é no começo da publicação de Vampiros. A galera sequer esperou o desenrolar o que ia acontecer, e tal, era bem o começo, tá? E recebi uma chuva de críticas por isso. Raramente se viu um trabalho tão ruim, cancela, o Tezuka já era... Isso ele dando aspas pros caras aqui. Tezuka, seu safado, que desenho desapontante de se ver. A história é obsoleta, sem originalidade. Você só pensa em dinheiro, Não é igualzinho a caixa de comentários aqui do YouTube, ou Twitter, ou qualquer coisa que seja? Igual, velho! Igualzinho. Igual! O cara vem e só dá uma pedrada. Se a gente falar mal do filme, é porque tá sendo pago pela Disney pra falar mal do filme da DC e vice-versa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não mudou nada, a sociedade não muda quase nada. Não mudou nada, mano. Eu quero reforçar pra vocês o momento, 1966, época de transição dos mangás. Tava mudando o estilo de mangá, a galera tava gostando mais dessas pegadas mais sérias. O Tezuka tentando se adaptar a isso. E o público do Tezuka achando que, por ele estar tentando se adaptar aos novos tempos, ele tava traindo o movimento, tá ligado? É isso mesmo. Traindo os próprios fãs. Tentando fazer o que com isso? Dinheiro. Sendo que, galera, só pra vocês terem uma noção, antes de eu seguir a carta, depois disso, na década de 70, acabou Vampiros, mano. Acabou Vampiros, o Tezuka falou assim, o que eu fiz em Vampiros é até pouco, porque era shonen. Agora eu vou entrar no seinen com tudo mesmo. Aumentou o volume. E vou regaçar. E o que saiu depois disso? Saiu aqui, ó, o nosso MW. Saiu Recado a Adolf. Pra não ficar só no âmbito da Pock Nankin, saiu Buda, Ayako. Todas as obras que hoje o público brasileiro idolatra do Tezuka saíram depois dessa confusão toda. É legal isso, dá pra dizer que o público brasileiro conhece as obras mais adultas do Tezuka. As obras mais adultas são mais ovacionadas aqui, né, do que as infantis. Do que o Princesa Cavaleiro, Astro Boy e todas as outras. Muito mais. Hoje em dia tem, assim, algumas editoras publicando essas coisas. Tem também. Mas ele é mais consagrado por essa parada mais geekigá do que pelo shonen, qualquer coisa. O nosso público aqui mesmo. Eu aposto que vocês, entre, sei lá, se perguntar Princesa Cavaleiro e Buda, Princesa Cavaleiro e Adolf, qual vocês preferem? Tudo bem, Princesa Cavaleiro é demais também. Mas a galera aqui prefere essa. Sim. Né? Até por serem leitores mais adultos também. Então pra você ver que o Tezuka, ele tava no caminho certo mesmo. Tava. Ele não tava errado, não. Depois disso ele faz essa penca de obra-prima, né? Pois é, nós citamos só algumas aqui, inclusive, né? Aí o Tezuka fala assim, por causa dessas críticas todas, eu levantei de sobressalto, saí rasgando a pele da minha garganta. Arranquei aos puxões uns 5 pelinhos do meu nariz. Ele é muito bom, mano. Raspei o olho de peixe da sola do meu pé com a ponta da faca. Tudo pra demonstrar minha raiva. Mano, ele é muito engraçado, velho. Engraçado. A maioria desses leitores, ele fala, são fãs das antigas, que já passaram da idade do ensino médio pra cima. Com isso, me sinto frustrado, grato, triste, patético, zangado, contente, sem muito o que fazer. Tudo ao mesmo tempo. Mixed feelings, total. Isso. Essas pessoas devem ser aquelas que ficam sempre buscando o mesmo ritmo tezukiano em todas as minhas obras. O heroísmo, o pessimismo, o niilismo, o humanismo, o lirismo, a justiça, a paz, a justiça poética, a novela épica e todos os momentos emocionantes que os fazem chorar. Ele mesmo
falando... reconhecendo o estilo dele. Era essas coisas... Ele sabia que o público esperava isso dele, nos mangás dele, né? Desviando um pouco do assunto, quero citar o desenhista Rokuro Taniyushi, que ainda hoje enfeita as capas da revista Shukan Shincho, com exatamente o mesmo traço de antigamente. Soube que são os próprios fãs fiéis dele que pedem para que ele não mude o traço e que não se aventure mais do que aquilo. Sinto que os meus leitores citados também são desses, que estão satisfeitos com a impressão que já possuem do meu trabalho. Eles aguardam em seus corações e não aceitam mais nada além daquilo. Claro que eu não quero traí-los, mas ao agir assim, fico morrendo de medo de terminar completamente afundado no limbo da monotonia do ritmo tezukiano. Olha aí. Olha a situação em que ele estava. Não trair os velhos fãs de sempre, mas também não ficar na mesmice. Sim. Tem que se equilibrar nessa balança. Até porque o artista é muito chato, né? Você ficar replicando sempre a mesma coisa. Daniel, né? Esse eu acho que é o desafio de todo artista. E para além do artista, é o desafio hoje em dia no mundo moderno do produtor de conteúdo. Sim, se reinventar, né? A gente mesmo já viu muitas pessoas falando que os bons tempos do Pipoca era na época da TV Miara. A gente já tem fã assim das já antigas, tem, né? A gente já tem, já tá 13 anos na internet fazendo o trabalho aqui. Então a gente já tem, e às vezes a gente realmente, agora nós viramos editora, nós vamos ter que nos reinventar. Não pode deixar de produzir um conteúdo legal pra galera, mas vamos tentar atrelar um pouco desse conteúdo com a editora. Isso. Nem sempre ficar só na editora, ao mesmo tempo não esquecer a editora, que é o nosso ganha-pão. E aí a gente toma burdoada. Dos dois lados. Dos dois lados. Na Niara que era bom! Agora só fala da editora. Isso. É difícil, bicho, é difícil. Mas, nossa, cara, é legal ver que, mano, até o deus do mangá passou por isso, velho. Então assim, Danielzinho, tá de boa, cara. Não tem o que fazer mesmo, é o jeito, cara. Se até o deus do mangá passou por isso, quem somos nós? Não é mesmo? Aí ele segue falando assim: eu sou um desenhista de mangá infantil. Portanto, sendo muito sincero, não importa o quanto o público que não compra mangás infantis me apoie, sempre ficarei triste se as crianças não me derem bola. E crianças mudam radicalmente a cada geração. Até mesmo adolescentes dos anos mais avançados do ensino fundamental olham para crianças do início do fundamental e dizem: não entendo as crianças de hoje em dia. Portanto, as minhas obras também precisam sofrer transformações ano a ano, de tempos em tempos, para que façam eco e sejam apoiadas por elas. Em outras palavras, sinto muito por vocês, meu punhado de fãs das antigas, mas sim, terei que traí-los. Eu fico até arrepiado, velho, sem brincadeira, cara. Sinto-me dando um empurrão na Ofélia, dizendo: vá para o convento. E eu tenho repetido esse tormento inúmeras vezes durante os últimos 20 anos, e em todas sofri críticas das mais arrasadoras. É um cara que tá com muita coisa entalada ao longo dos últimos 20 anos aqui, Danny Boy. É isso. Ao longo dos últimos 20 anos. No texto que está no site da Tezuka, esse artigo não é traduzido na íntegra. Tem uns trechos que eles pulam. Uhum. A Drica pegou só um trechinho, que ela pegou do artigo impresso mesmo, e ela traduziu pra gente também, né? Que é um parágrafo muito saboroso também. Né? Esse parágrafo é saboroso. Aí a Drica até falou: eu acho que eu entendi por que eles retiraram, porque aqui ele tá mais bravo mesmo. Ele fala assim: para começo de conversa, tem muito adulto nesse ramo de críticos de mangá. Aí eu acho que é uma pedrada direta do cara que assinou o artigo principal lá. E a crítica dele se resume em nostalgia, ou vou elogiar porque eu gosto. Imaginem mangás que crianças leram e não acharam a menor graça. Aí chega um universitário, um adulto, pega esse mangá, acha o máximo e sai declarando: mangá que é mangá tem que ser assim. Chega a ser patético. Olha, só tava bravo mesmo. Tava bravo, cara. Chega a ser patético. Danny Boy é tudo que o Alan Moore hoje em dia critica na indústria de super-herói, por exemplo. Com certeza, bicho. Essa indústria de super-herói que abandonou os leitores de antes e hoje só fica tentando reciclar ideias pra agradar os adultões, cara. Puta apelar pro fator nostalgia. Isso! Exatamente o que ele descreveu. E não se reinventa, não vai ficar sempre preso. Quando tenta se reinventar, sofre pedrada dos adultores. Sim, só que não só dos artistas, também dos produtores de conteúdo, críticos, etc, né? Esses que são os que dão voz a toda... A gente pode se ver sendo criticado pelo Tezuka também.
em muitas ocasiões que a gente tá falando dos filmes, Total. Tá falando de quadrinhos, Total. não sei o quê. Nem tudo que a gente fala, a gente tem razão. Sim. A gente tá falando muitas vezes do olhar do fã. Exatamente. Mas o que mais importa é o criador, né? No fim das contas. Tentar entender a cabeça do criador. Por que ele fez esse movimento? É ruim quando o criador se rende ao que o fã tá pedindo, porque aí você não ganha nada de novo. Sim. Por exemplo, a série Game of Thrones, no final das contas, não chama de um fanfic, porque entregou tudo que o fã queria ver. Exatamente. Sendo que o que fez Game of Thrones ser um sucesso é justamente surpreender, pegar o fã no contrapé o tempo inteiro. Se esqueceu a autoralidade e se rendeu ao que os fãs querem, né? Aí ele segue aqui pra conclusão, né? Vampiros é uma paródia de Macbeth. Aí ele abre um parênteses. E este cara ainda pretende fazer propaganda do mangá. Vê se pode, que cara de pau. Ele aproveita o artigo pra falar do mangá dele, mano. Eu gosto de Shakespeare, tanto quanto gosto de Mokishi Saito, mas detesto Macbeth e Richard III. Parece que a robustez do enredo, que lembra aquele prato russo feito com carne de carneiro, não combina muito bem com o ritmo tezukiano. Só me motivei a usá-lo porque precisava de uma estrutura sobre a qual montaria a história desse tema tão estapafúrdio que indaga o que é o mal. Que era o que ele queria discutir em Vampiros. O que é o mal. Que ele discute. Por que ele está explicando isso aqui? Porque no momento que saem as críticas, ele ainda não tinha começado essas discussões, ele estava preparando o palco. Sim, sim. Ou seja, aqui ele está explicando pra galera, eu tô fazendo isso porque eu vou abordar esse tema que explica o que é o mal. Ou seja, já avisando pra galera, calma rapaziada, vocês estão metendo a bronca aí e não estão ligados no que eu tô pretendendo, né? Tudo começa quando o protagonista, Rokuro Makubi, engole a história... Rokuro Makubi ele chama de protagonista, hein? Que é o vilão. Tá vendo? Ele chama de protagonista. Que é o Rock que a gente citou. Que é o Rock. E Makubi é uma homenagem que ele faz declarada a Macbeth. Exatamente. Tudo começa quando o Rock, né, engole a história de 3 velhas videntes de Yokohama que fazem uma previsão dizendo que ele conquistaria o mundo. Eu acabei interpretando todas as críticas concentradas nesta obra de maneira positiva. Acho que as críticas foram até poucas e que talvez o leitor, sim, tenha sentido resistência ao novo estilo narrativo que usei nesta obra, tão repentino e diferenciado. Mas devo confessar que eu próprio não consigo esconder o misto de frustração e hesitação que tenho sentido por aqui. E aí ele encerra outubro de 1966. Ou seja, eu estou desapontado com vocês, meus fãs, que estão desapontados por sua vez, porque eu estou tentando mudar fazer o algo meu diferente. estilo. Tá tentando fazer algo diferente. Fazer alguma coisa diferente. E aí, galera, eu volto para a biografia dele. Que aí nós temos, na página 188, a parte sobre a década de 70, que é chamada de Década Sombria. A década sombria. É uma pergunta. Uma exato. década sombria. Uma década sombria? Por quê? Porque ele começa a lançar os mangás de temática mais grave, assim, de temática mais densa, mas sem nunca deixar de fazer os mangás infantis. Exatamente. Também. Então é uma década sombria? Sim, tem assuntos sombrios. O Mu aqui é realmente um Tezuka do mal aqui. Sim. Ele pega tudo que ele não pôde abordar em Vampiros e explora aqui. O Recado a Adolf trata de Segunda Guerra Mundial. Ô, louco. Um assunto super sério. Tem cenas chocantes aqui O nesse mangá. nome já é super ousado. Recado a Adolf. Ele põe o nome Adolf no título, mano. Pois é. No título do mangá. Aí quem leu Ayako sabe também as pedradas que ele dá na sociedade japonesa naquele mangá. Sim. Mas sem nunca abandonar quem? As crianças a quem ele se refere aqui. O público principal que ele queria agradar. Então dá pra dizer que no final das contas o Tezuka foi bem sucedido em se equilibrar nessa balança de ficar com os antigos fãs e inovar na sua carreira. Pois é. A partir do momento que a gente hoje, com um olhar histórico, olhando pra trás, distante da época, a gente vê que as coisas dele que mais ganharam prêmios e que mais fizeram sucesso são justamente as depois da década de 70. E pensar que até a década de 60 ele era considerado um autor já ultrapassado. Isso. Meio velho. E o cara se reinventa, mano. É da hora demais, né? Década de 70 e, por sua vez, a década de 80 também, né? Muita lição de vida, né, cara? Nossa, é uma baita de uma lição isso daqui, cara. É muito, muito, muito legal, cara. E aí, quando você vai pra biografia e você entende todo o trabalho dele, você não tem como. Você fica cada vez mais fã do Osamu Tezuka, cara. É nessa biografia aqui que diz, inclusive, ó, que ele, aos 42 anos, já era tipo o velhinho do mangá. É isso. Uma figura estabelecida e relevante para os quadrinhos modernos. Enfim, e aí a gente vai começar a se repetir, mas é basicamente isso. Por isso a importância dessa nossa publicação Vampiros, para todo mundo entender essa mudança
do Tezuka, né? Que é importante pra caramba. Se você tá pegando as publicações de Princesa e o Cavaleiro, que tem saído no Brasil, vai sair Astro Boy, já começou a sair, alguma coisa assim. Foi anunciado que vai sair. Foi anunciado e tal. E é o máximo, é uma obra histórica também. Tudo isso é muito bom. Ou tinha lido essas duas coisas e não entendia qual que foi esse momento de transição. Vampiros, essa obra. Vampiros é um divisor de águas na carreira dele, importantíssimo pra todo o movimento que ele faz depois, né? Por isso é tão legal publicá-la. É muito massa. Existe o antes de Vampiros e o depois de Vampiros na obra do Tezuka, basicamente. Exatamente. Né? Ele se reinventa, tomou pedrada por isso, tomou paulada, como acho que todo artista que decide se reinventar, mas ele estava certo. A história mostra que sim, ele estava certo, ele conseguiu se reinventar. Sim. E com isso, ele crava ainda mais Deus do mangá, embaixador do mangá no Japão. Ele fez de tudo, cara. De tudo. De tudo. Antes de falecer, ele já tinha feito de tudo, cara. Drago, eu aposto que quando o Vampiro chegar impresso, tem muita gente que não vai compreender. Mesmo com esses nossos vídeos, com esse contexto todo, não vai compreender. Porque algumas pessoas vão achar infantil demais. Quem tiver acostumado com isso, vai achar infantil demais. Pois é. Quem tiver acostumado com o lado infantil mesmo do Tezuka, pode achar adulto demais. Exato. E ele vai continuar sendo compreendido em 2023 também. Ele fica no meio termo mesmo, cara. Por isso que é importante entender contexto, a cabeça do autor, pra sacar o que ele quis dizer com aquelas obras, né? Pois é. Cabe relembrar, galera, que Recado a Adolf foi premiado. Foi premiado. A gente, no nosso vídeo de Recadado, a gente ergue a fala dele. Que ele diz, né, que ele era um prêmio, na época, o prêmio que ele ganhou era pra dar pra novos artistas. E ele ganhou, ou seja, provando que sempre dá para se reinventar, que você nunca está velho demais para estar fazendo bons trabalhos com frescor, que possam ser premiados, que possam competir de igual para igual com os novos nomes que estão chegando no mercado. Cara, que carreira legal, né? Legal demais. Carreira muito boa. A gente tem aqui já também no Pipoca Nanquim uma pauta prontinha, só falta gravar. Sim. De mestre na arte do Osamu Tezuka, lá do começo da carreira dele. Explicando todas as influências do Tezuka, porque ele foi influenciado, claro, por muita gente. Ele fez a gênese do mercado de mangá, como a gente conhece hoje, mas ele realmente tem gente que veio antes dele. Sim. Quem inspirou o Osamu Tezuka? Quem fez o Tezuka ser quem ele é? Nós temos um programa prontinho, só precisa do like de vocês. E tinha essa galera que ele observava e falava assim, aquilo tá dando certo, então eu vou fazer também. Isso funcionava com revistas, com publicações, com tipos de mangás, mas também com autores, né? Sim, total. Ele sempre foi influenciado e sempre soube usar aquilo a favor dele, né? Pra melhorar. O próprio Shotari Shinomori, ele se influenciava. Sim. O Go Nagai depois. Vamos. O Sanpei Shirato. Exatamente. Vamos gravar esse vídeo, ver se é demais. Precisamos do like de vocês, rapaziada. O programa de hoje foi esse, o dia que o Osamu Tezuka respondeu os haters. Se existisse internet na época, nossa senhora! Mas não, isso ocorreu dentro de uma publicação de revista. Olha que barato, né, cara? Sim. Que legal, que cenário maravilhoso, que é o cenário japonês, né, de quadrinhos. Muito legal. Né? Fervilhante. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Drica, obrigado por traduzir tudo isso pra nós, pra gente disponibilizar aqui pro nosso público do canal. E fica um abraço pra todo mundo. Tamo aqui toda quarta, sexta e domingo e precisamos de vocês nessa pré-venda do Vampiros. Link na descrição. Valeu! Tchau. Tchau, tchau. Um abraço especial pros haters.